Olá, o meu nome é José Pereira, sou fundador de Conselhos do Consultor. Vou tentar neste vídeo fazer-vos perceber qual será a taxa que será mais fácil conseguirem uma aprovação num crédito de habitação. Aqui não vamos estar a calcular o que é que poderá ser melhor ou o que é que poderá ser pior numa perspectiva de quanto é que vai custar o processo em todo o prazo. Aqui é essencialmente numa fase anterior, antes de contratarem, perceberem qual será a taxa que de alguma forma será mais fácil a aprovação numa questão de taxa de esforço. A diferença entre a taxa variável e a taxa fixa passa um pouco pela questão de estar indexada ou não a uma Euribor. Portanto, uma taxa fixa é uma taxa que se fixa e que a prestação não mexe durante todo o prazo do crédito. Uma taxa variável é indexada a uma Euribor e é renovada em função do prazo da Euribor que contrataram durante todo o processo do crédito de habitação. Poderá ser uma Euribor a 12, a 6 ou a 3 meses. Portanto, a ideia aqui é fazer ser de um modo simples e rápido para vocês perceberem a determinada altura qual será a taxa que à partida conseguirão aprovar o vosso crédito mais rápido. Isso terá muito a ver com a questão da Euribor estar alta ou estar baixa e também quais são as taxas fixas que estão a ser contratadas no mercado na altura em que estejam a ver este vídeo. Portanto, entretanto, percebi que podemos fazer isso através aqui de um simulador que nós já temos e conseguimos até verificar exatamente qual é a taxa, comparar uma em cima da outra para percebermos qual é a diferença. Há aqui outra questão que é preciso terem atenção, que é a questão de quando eu contrato uma taxa variável, a taxa variável ao contrário da taxa fixa, estamos a falar de uma única taxa, a taxa variável inclui o spread, inclui a Euribor e numa questão de aprovação ainda inclui a taxa estressada, como eu lhe chamo, que é mais 3% em cima desse valor, para perceber se essa prestação ultrapassa os 50% de taxa de esforço ou não. Ou seja, imaginemos que os vossos rendimentos são de 1000 euros e se com essa taxa de 3% estressada a vossa prestação ultrapassar os 500, estamos a falar de uma taxa acima dos 50%, portanto, dificilmente conseguirão que seja aprovado esse crédito. Portanto, esta ferramenta é uma ferramenta que nós já utilizamos para verificarem qual é a subida da prestação quando há uma renegociação da taxa Euribor. Vamos fazer aqui um crédito de 150 mil euros. Aqui há aqui este simulador não aceita o spread zero, portanto vamos ter que o enganar aqui de alguma forma e colocar-lhe aqui uns zeros para tornar insignificante o seu valor, porque neste caso nós não vamos querer ter um spread, porque vamos colocar as taxas em baixo, seja a taxa variável como a taxa fixa, de forma a que ela seja comparada, como vocês vão verificar aqui na tabela. Já agora, se acharem que faz sentido eu fazer um simulador só para isto, ou seja, é só alterar aqui quase os nomes dos campos, acho que o poderemos fazer, até porque já todo o código já está feito, será mesmo praticamente alterar os nomes. De qualquer forma, vão perceber que é simples fazer desta forma. Portanto, aqui na taxa Euribor atual vamos fazer a taxa fixa. Portanto, neste momento, o que me dizem é que ainda se consegue 3,8, 3,9 em taxa fixa para todo o prazo do crédito em alguns bancos para bons clientes, mas a maioria anda à volta dos 4 mais até do que isso, portanto vamos colocar aqui 4 para a taxa fixa. A taxa fixa, numa questão de aprovação, não obriga a essa taxa estressada, portanto, porque a própria prestação não mexe, vai-se manter durante todo o processo. Portanto, a questão de ter da taxa estressada é de facto para que as pessoas, está refletido na FINE e para que as pessoas olhem para quanto é que podem vir a pagar. Aliás, neste momento estamos exatamente
a sentir esse efeito, porque a maior parte de quem contratou há uns meses atrás não achava que não era possível uma grande parte das pessoas chegar à Euribor que estamos neste momento, mas sim, ela já esteve até a 5 e tal, portanto, é só para. Isso reflete-se na taxa fixa, isso não há essa necessidade, exatamente pelo facto de a prestação ser sempre a mesma durante todo o processo, portanto, não há esse risco dela subir. Portanto, aqui vamos usar aqui o campo da taxa Euribor antiga para a taxa variável. E o que é que vamos colocar aqui? Vamos colocar um spread de 1%, que é o que me dizem que neste momento, para bons clientes, acho que conseguimos já os 0,85, mas vamos colocar 1% para não estarmos aqui a mitigar um pouco a coisa, de alguma forma. Qual é a Euribor que vamos usar? Podemos usar a 12 meses, que é a mais utilizada, que também está em 3 qualquer coisa, não tenho bem a certeza, mas é 3, qualquer coisa, portanto vamos para também estarmos aqui a arredondar, até porque em muitas fases ou seja, quem está a ver este vídeo agora poderá estar a ver numa situação em que já as Euribors não são as mesmas, basta ser no mês que vem e elas já vão ser diferentes, portanto aqui o objetivo é que vocês percebam o mecanismo de como é que funciona. Portanto, eu estou a falar de 1% mais 3 de Euribor e mais 3 de taxa estressada. Portanto, estarei a falar de uma taxa de 7%. Ok? Taxa de 7%. Portanto, vamos fazer o cálculo. E agora vamos ter os cálculos com os dois campos, em que esta é a taxa, estaremos a falar da taxa fixa e aqui estaremos a falar da taxa variável. Portanto, a comparação é esta. E estamos a falar de ter uma prestação de 629 para uma prestação que é inferior, como é óbvio, mas tem, numa questão de aprovação, os mais 3% de taxa estressada. Portanto, neste momento seria muito mais difícil conseguir a aprovação de uma taxa variável do que a aprovação de uma taxa fixa. E volto a referir, estamos a falar numa perspectiva de aprovação, não estamos a falar se as condições são melhores, se são piores na taxa fixa, se são melhores na taxa variável, não é isso que está em causa. Está em causa a questão aqui de ser mais fácil aprovar ou não. Vamos imaginar numa situação em que os rendimentos de uma família andariam à volta dos 1.800 euros, enquanto na taxa fixa a taxa de aprovação parece-me fácil de aprovar, na taxa variável já estaríamos acima, ou seja, 50% seriam 900 euros, estaríamos acima da taxa dos 50% de taxa de esforço. Portanto, volto a referir, esta taxa que aqui está, até porque ela, sem a taxa estressada, seria muito próximo deste valor, porque estaríamos a falar também de 4%, ou seja, 1% de spread mais 3 de Euribor, só que numa situação de taxa variável, para precaver a subida da Euribor, a taxa de esforço é calculada com esse 3% de taxa estressada. Portanto, é só para verificarem. Portanto, aqui podem validar facilmente. Como eu vos disse, o objetivo aqui deste vídeo é facilmente e rapidamente vocês verificarem qual será a melhor taxa para a aprovação do vosso crédito em determinada altura. Depois, vocês terão que verificar se têm as melhores condições ou não é isso que está em causa. E mesmo numa situação, podem quando estão a analisar, seja vocês diretamente com o banco, seja com intermediários de crédito, que eu recomendo, como é óbvio. Aliás, vou deixar abaixo os links para pedirem aos nossos intermediários, caso tenham esse interesse. Deixarem sempre em aberto esta questão de ser uma taxa variável ou uma taxa fixa, numa perspectiva de ser mais fácil ou não conseguir a aprovação através
de variar para ou uma taxa variável ou para uma taxa fixa. Portanto, essencialmente é isso. Espero-vos ter ajudado com esta situação, de uma forma muito simples. Se nos estão a ver no YouTube, quero-vos pedir para subscrever o nosso canal, caso ainda não tenham feito, deixar um like no vídeo. Se nos estiverem a ver no Instagram ou no Facebook, peço que nos sigam e que também deixem o vosso like. Obrigado